agradecer aos nossos patrocinadores do ciclo Jantares de Debate, a CME e a Huawei, e agradecer naturalmente também ao nosso convidado especial do dia, Francisco Lacerda. Bem-vindos ao Jantar de Debate com o Presidente e CEO dos CTTs, em concorrência com o Benfica Baiano, mas estamos muito felizes por constatar que, apesar dessa concorrência desleal, conseguimos bater o recorde do jantar homónimo do ciclo anterior e, portanto, temos mais alguns participantes do que tivemos no jantar equivalente do ano anterior. Os CTTs são uma história com quase 500 anos em Portugal. É muito difícil encontrar uma empresa que tenha 500 anos de história. São a empresa líder do mercado nas comunicações físicas em Portugal. São uma cotada na Euronext Lisboa com um free float de 100%. A marca CTTs foi qualificada como uma super brand em Portugal em 2015. Classificação obtida entre milhares de marcas através de um estudo realizado pela Superbrand Portugal, uma organização dedicada a marcas de excelência em 89 países. O Banco CTT iniciou a sua operação ao público em março de 2016, portanto há poucos dias. Vamos certamente saber mais alguns detalhes sobre isso. E o nosso convidado, Francisco Lacerda, que é Presidente e CEO dos CTTs, desde 2012, liderou a privatização da empresa, é também Presidente do Banco CTT desde agosto, Administrador não executivo independente da Endesa, desde abril, e Presidente da Cotec Portugal desde junho deste ano. É ainda Administrador da IPC, International Post Corporation, desde 2014. Licenciado em 1982 em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, foi entre 93, portanto apenas 11 anos depois da licenciatura, foi Presidente Executivo do Banco Melo até 2000, e entre 2000 e 2008 foi Administrador Executivo do Millennium BCP, tendo passado pela responsabilidade da nova rede, do Banco Millennium Polaco, entre 2003 e 2007, e responsável pelas operações do banco em diversos países europeus. Entre 2005 e 2007 foi responsável pela área da banca de investimentos, também no Grupo Millennium BCP. Entre 2008 e 2012 foi ainda administrador não executivo da EDP Renováveis, e entre 2010 e 2012 CEO da Simpor. E se dúvidas houvesse que conseguia levar as suas embarcações a bom porto, bastava saber que Francisco Lacerda foi também campeão nacional de vela na classe Dragão. Jornalistas para o debate de hoje temos a Cátia Simões do Diário Económico, e tivemos uma baixa de última hora do António Costa, que por um impedimento profissional de última hora, mas que me garantiu que não se tratava do Benfica, não pôde estar hoje presente. Portanto, vamos ter a Cátia Simões, do Diário Económico. Muito obrigado, Francisco. O palco é teu. Muito obrigado, Rogério. Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Quando marcámos a data não sabíamos do jogo, com certeza, porque senão eu teria gerido isso de outra maneira. Mas, enfim, é a vida. O que eu hoje tenho que pôr o microfone de maneira a não ouvirem respirar tão alto. O que eu hoje vou tentar mostrar-lhes é o que é que temos, como é que vemos o CTT, o que é que se está a passar na revolução no mundo dos operadores postais e as várias vertentes onde estamos envolvidos, e no fundo um tema que tem muito a ver com a associação onde estamos hoje, que é a questão da digitalização da atividade e o que o digital está a fazer aos operadores postais por todo o mundo. Em primeiro lugar, o que é que se está a passar no setor postal, em duas pinceladas, porque de facto estamos numa fase de transformação fundamental que
tem a ver com esta fratura fortíssima da quarta revolução industrial que a digitalização está a trazer a todos os modelos de negócio, mas obviamente mais àqueles que dependiam exclusivamente de transportar cartas escritas em papel como o seu negócio fundamental. A globalização, a liberalização, a privatização, o efeito de substituição que vem da digitalização, mas também o comércio eletrónico e as oportunidades que isso abre a um operador que passa em todas as ruas de Portugal todos os dias úteis e que pode levar e leva as coisas à casa das pessoas ou aos sítios onde as pessoas as querem como mais conveniência. Um mundo de temas que têm a ver com a ligação que a internet cada vez mais tem às coisas e as coisas que tenham qualquer coisa a ver com postal, nós estamos lá, ou estaremos, e portanto esta ligação entre os dois mundos que para nós é muito relevante. A eficiência é um DNA do CTT desde sempre, mas que nós temos permanentemente aprofundado e que é uma característica que procuramos sempre manter, porque uma posição de custos competitiva dá vantagens competitivas e permite-nos enfrentar concorrentes de uma forma bastante eficaz. E a diversificação não no sentido de ir a todas, mas no sentido de alavancar nos ativos core já existentes, permitindo-nos na rede de lojas, na marca, nos carteiros, entre outros, fazer mais coisas sobre as mesmas infraestruturas. Em termos do correio, este gráfico nós achamos que simboliza bem o que está a passar no setor. Portanto, do eixo para baixo é a diminuição de receita, e do eixo vertical para a esquerda é a diminuição de volume. Portanto, estão mais ou menos todos na diminuição do volume e quase todos na diminuição de receita. Nós temos conseguido gerir isto bem nos últimos anos e, portanto, estamos ali encostados ao eixo e não abaixo do eixo, mas a tendência é aquela que se vê com os holandeses, os italianos, os franceses, os alemães, os suíços, enfim, todos os operadores postais com quem nos comparamos e que são nossos associados como nós no IPC. E em termos deste conjunto de operadores postais do IPC, que é toda a Europa, Estados Unidos e Canadá e alguns países asiáticos, caiu 4% entre 2005 e 2010 e 2,6% entre 2010 e 2014. Nós caímos mais nestes anos entre 2010 e 2014, mas estamos agora a convergir para este valor e tem a ver com o ciclo da velocidade da substituição eletrónica que vivemos cada um. O outro lado da moeda que é positivo é os eixos representam o mesmo e aqui já se vê todos para cima do eixo, ou quase todos, que tem a ver com o crescimento das receitas das encomendas, que tem a ver com o desenvolvimento exponencial do comércio eletrónico e tudo o que isso traz de oportunidades para transportarmos encomendas e com isso fazermos negócio. E, portanto, para os mesmos períodos vê-se à direita um crescimento de 5,9% do volume de encomendas anualizado agregado. Aqui nós estamos muito encostados ao eixo, ou seja, temos que puxar mais para cima e tem a ver com o momento de desenvolvimento do comércio eletrónico no país, que é um tema que provavelmente diz respeito a todos os que estamos nesta sala, não é um tema específico do CTT, é um tema geral e todos temos a ganhar com o promover o desenvolvimento do comércio eletrónico e com isso fortalecer o nosso negócio e os nossos modelos de negócio. Alguma informação mais sobre o comércio eletrónico, nós na atividade de encomendas trabalhamos em Portugal e Espanha, temos uma subsidiária em Espanha. Em Portugal, 2,7 milhões de portugueses já fizeram compras na internet e de 2013 para 2014, estes dados muito agregados estão sempre um bocadinho desatualizados, mas enfim, mais 13% de volume aconteceram no e-commerce. Mas em baixo vemos onde é que estão os dois países onde nós atuamos, que são o terceiro e o quarto a contar de baixo, comparando com a média da União Europeia e comparando com os países mais evoluídos aí. Como o comércio eletrónico está a crescer muito em todos estes países, o que podemos dizer em Portugal é que estamos a crescer muito e mais um bocadinho, que será seguramente o efeito de catch-up do resto da tendência. Mas há aqui uma oportunidade de negócio muito significativa que está a acontecer já, mas que muito mais se aprofundará e desenvolverá.
Aqui não é para olharmos em pormenor, é só de facto aquele conceito do Internet of Postal Things, que no fundo é a tecnologia que desempenhará um papel-chave na revolução do setor postal e na nossa vida cotidiana, e aquilo que nós, CTT e outros operadores postais, estão ali logos de vários, estamos a fazer é procurar estar em caixas de correio conectadas, onde é mais fácil as pessoas saberem que receberam carta ou não receberam, ou os projetos das cidades inteligentes e de que forma é que nós podemos, como o operador físico por excelência no país, de ter um papel útil a trabalhar com outros operadores que têm outras vertentes e nós fazemos a parte física do todo, mas o nosso físico é também cada vez mais digital. As pessoas que estão na rua cada vez mais têm um device na mão e os nossos clientes cada vez mais vão a uma app e sabem onde é que está a sua encomenda e por aí fora nas várias vertentes que estamos a fazer. Em termos de diversificação, há aqui um indicador interessante para não pensarem que nós temos uma ambição demasiado grande em relação ao banco, é a diversificação, primeiro, o comentário geral. De 2011 para 2014 e o mesmo grupo agregado, vemos que o peso do correio no total das receitas do setor baixou de 48% para 45%. O que cresceu mais foi os expresso-encomendas, de 15% para 22%. Mas os serviços financeiros mantiveram-se ali nos 17% a 19%, e quando olhamos para o zoom à direita, vemos que nós, no CTT, estamos à roda de 10% da cota de receita total e temos operadores, e eu já nem falo dos italianos, que são basicamente uma empresa de serviços financeiros, eles não são rigorosamente um banco, mas uma empresa de serviços financeiros que perde dinheiro a distribuir umas cartas. Mas os suíços estão a 26%, os franceses a 26%, e La Banque Postale em França tem pouco mais de 10 anos de atividade, não é uma coisa de há 50 anos. Portanto, é um processo, aliás, que nós olhamos com muita atenção, porque tem muitas semelhanças com o que nós estamos a fazer em termos de ser uma atividade muito antiga nos serviços financeiros, mas como banco completo tem uma dúzia de anos. E, portanto, por aqui podemos ver que temos muito para onde crescer e temos uma ambição grande nesta vertente. E, de facto, há um crescimento grande nas encomendas expresso, no peso que isso tem no crescimento da receita dos operadores postais agregados. Portanto, o setor postal é um setor em crescimento, contrariamente ao que parece à primeira vista, e vemos aqui que o crescimento da receita da indústria postal foi de 2,8% de 2013 para 2014, em que o correio só pesa 45% do total das receitas, que em média verificou uma queda dos volumes de correio de 4%, 3,9%, mas um crescimento do volume de encomendas de 6,3% e da respectiva receita de 6,7%. Já está aqui uma transformação profunda dos componentes da receita, mas há um crescimento global do agregado e o que é preciso é continuarmos a conseguir ir nessa mesma direção. Entrando no CTT, nós hoje consideramos, e penso que somos considerados, uma empresa moderna e diversificada. E temos a certeza que temos quase 500 anos de história. Em 2020 celebraremos os 500 anos do início da atividade e vamos celebrar com pompa e circunstância e com o tempo necessário aos 500 anos, não se pode ser só num dia, tem de ser uma coisa mais longa, mas isso estamos agora a começar a pensar no tema, estamos em 2016, já não falta muito, e estamos a começar a pensar no tema. Mas esta lógica, enfim, simbolizando aqui pelos 500 anos, mas no fundo é uma atividade muito antiga, mas que permanentemente teve uma capacidade de se reinventar e de inovar e de ser inovadora, que não é uma realidade dos últimos 3 ou 4 anos, é uma realidade muito antiga nos CTT, que é uma marca da empresa. Temos ali um timeline, desde a nomeação do primeiro Correio-Mora em 1520, mas várias questões foram acontecendo ao longo dos anos. Mais recentemente, quando eu falei aqui há 1 ano e meio, focávamos bastante sobre a privatização, 70% em 2013, 100% no verão de 2014. Penso que já falei disto, que os bancos pediram ao Governo, ou mais ou menos exigiram ao Governo, que não vendesse tudo de uma vez, porque os investidores institucionais não gostam que o dono passe de 100 para 0 de uma vez só, e que aceitasse um lock-up period de 9 meses. Aos 9 meses e 2 dias vendeu-se os restantes 30%. Portanto, isso mostrou que havia mercado e que havia vontade de vender e vontade de comprar. Estão aqui na sala algumas das pessoas que nos ajudaram nessa privatização e sabem bem a excitação e, ao mesmo tempo,
a forma como as coisas puderam ser feitas e as decisões foram tomadas. E este ano estamos a lançar o Banco CTT, ou lançámos já, que é uma ambição antiquíssima. Todos nós nos lembramos, os mais velhos, os outros menos velhos, mas há décadas de ouvir falar deste assunto e de várias tentativas que foram feitas. Em termos do perfil dos nossos negócios, temos ainda 70% mais ou menos da receita e do EBITDA a vir do lado do correio. E temos, portanto, aqui um negócio que para nós é muito importante porque liberta muito cash flow e que nos permite ir investindo e desenvolvendo as outras atividades. Mas que tem que ser gerido com cuidado, com vontade de manter a eficiência, de estabilizar a receita e de encontrar alavancas para contrariar a tendência geral de declínio. Temos os serviços financeiros que pesam 28%. Pesaram o ano passado 28% do total do EBITDA. E temos os preços e encomendas com 18% das receitas, bastante menos do EBITDA, porque é uma fase de crescimento onde as coisas têm aqui ainda uns desafios que estamos a gerir. Portanto, nós somos claramente o líder do mercado no correio, margens bastante interessantes quando nos comparamos com os outros operadores europeus. Temos uma área de serviços financeiros alavancadas numa marca forte, e temos economias de escala que nos permitem, nos preços e encomendas, ser também bastante eficientes, e somos o líder aí, não com os 95% de cota de mercado que temos no correio, mas com uma cota à volta dos 30%, somos o líder em Portugal. Aqui, muito rapidamente, só para ver que a receita que vinha a cair no seu total, 10% nos 3 anos até 2012, começou a crescer, invertendo a situação a partir de 2014, e estamos a conseguir, 2015 foi o segundo ano consecutivo em que conseguimos subir a receita total. O EBITDA recorrente também tem crescido a valores muito significativos, a partir de 2013, e com margens que se estão a estabilizar ali à volta dos 19% de margem total da EBITDA. Quando comparamos com os outros operadores postais, só o bpost se compara a nós, e eu, nestas fóruns mais fechados, gosto sempre de lembrar que o bpost recebe do Estado 300 milhões de euros, o que, como fatura mais ou menos 3 vezes o que nós faturamos, equivaleria a darem-nos 100 milhões de euros, que nós agradeceríamos, mas como ganhamos 70 por ano, se nos dessem 100, isto seria uma empresa de facto fascinante. Não faz parte do contrato de concessão, não fará seguramente no futuro, e portanto é apenas para dar uma referência quando se compara com os outros. E em relação aos outros, nós conseguimos ser mais eficientes. E isto quer dizer, tem uma explicação racional, como tudo na vida. Nós somos bastante eficientes quando comparamos todos os indicadores que não são em euros, não é? Portanto, todos os indicadores operativos, com a diferença que Portugal tem um custo de mão de obra mais baixo do que outros dos países que nos comparamos, e isso permite-nos ter umas margens um pouco mais interessantes, mesmo com um preço do correio que está na média da União Europeia, não é dos mais altos, longe disso. Em termos da criação de valor, desde o IPO até hoje, superámos o que a Bolsa Portuguesa fez. Enfim, neste último ano tem sido menos diferente, mas em todo caso com alguma diferença positiva. O governo português encaixou na OPV 580 milhões de euros. O ABB, o tal ao fim dos 9 meses, em 45 minutos levantámos 343 milhões de euros no mercado, que é um número que se calhar alguns já me ouviram aqui dizer, porque eu gosto muito de dizer este número, que acho que é muito simbólico de que não é por falta de capital que não se fazem coisas. E, portanto, o nosso capital é quase todo estrangeiro. Teremos 90%, mais coisa, menos coisa, de capital estrangeiro. E, portanto, atraímos para Portugal capitais estrangeiros ao nível de 343 milhões e 45 minutos. Como temos pago sempre dividendos muito significativos, 130 milhões de euros desde a OPV, e este ano já está anunciado a proposta da Assembleia Geral de mais 70,4 ou 5. Portanto, há de facto um dividendo muito significativo em cima de uma valorização da ação, portanto, o retorno total para os acionistas significativo. Em termos da nossa estratégia e os aspectos mais atuais. Portanto, 3 negócios: correio, expresso e encomendas, serviços financeiros, a eficiência operacional, com uma melhoria contínua de processos e operações, a excelência comercial e as nossas vantagens competitivas, ou pontos muito fortes, a solidez financeira, a proximidade,
a transformação cultural, o IT digital e a inovação. Na questão do Correio, há obviamente uma questão regulatória, temos uma parte muito significativa da nossa atividade no Correio regulada e, portanto, há que estar a trabalhar dentro do que é normal na parte regulada e cumprindo as obrigações e tendo atenção àquilo que se faz e que temos que fazer e que se faz por outros países e no que é normal nestas atividades. O desenvolvimento de segmentos especializados e a transição para o correio físico. E sobre o desenvolvimento dos segmentos especializados, aqui um apontamento importante que tem a ver com o posicionamento no direct mail. Como veem do lado esquerdo, nós em Portugal temos só 4% das receitas do correio publicitário em percentagem das receitas totais. Quando vamos para a França são 6%, na Bélgica são 10%, e no Reino Unido são 13%. Não há nenhuma razão estrutural de nascença que obrigue a que isto seja sempre assim. E procurando os porquês e o posicionamento e analisando as soluções, não há dúvida que há cada vez mais a consciência de que o correio publicitário, como complemento do correio, da publicidade na internet, da publicidade online, que cada vez mais ocupa o espaço, cada vez mais, como sabem aqueles que estão nessa atividade, a publicidade ou é televisão ou é internet e cada vez mais internet, mas a internet não tem a mesma eficácia depois na permanência das mensagens. E o correio publicitário como complemento, todos os estudos e práticas feitas nestes países que estão mais evoluídos mostram que produz um impacto importante para todos os anunciantes. E é esta mensagem que nós estamos a fazer, depois temos um business plan e depois temos mudado o perfil das pessoas que estão a gerir esta atividade. Nós não temos uma atividade em que mandamos umas cartas e também mandamos uns anúncios ou uns folhetos. O que temos é uma atividade publicitária que usa um meio físico para chegar às pessoas que a veem. E isto obriga a ir buscar pessoas do mundo da publicidade e não pessoas do mundo dos correios. Este género de mudanças é um exemplo de transformação cultural, numa escala pequena, mas que nós acreditamos que vai dar resultados significativos e que já alguns primeiros sinais se veem deste ponto. Depois, em termos da oferta digital, são muitas coisas. A via CTT provavelmente é aquela que é mais conhecida, porque muitos a terão, principalmente nas relações com o fisco. Mas há muitas outras e muitos produtos que nós fazemos e que são atividades do mundo digital, mas em cima das nossas valências físicas. E há muitas que testamos, outras que desenvolvemos um pouco mais e deste todo algumas ganharão corpo e serão pilares importantes do futuro. E aqui é uma atividade de busca de várias alternativas para nos ir orientando para o caminho futuro. Em termos do Expresso e encomendas, estamos a fazer um upgrade da oferta que está prestes a estar no mercado e que tem uma lógica muito semelhante àquilo que as telecomunicações fizeram há uns anos. E, portanto, tabelas de preços em 3 standards, com suplementos que dão determinados add-ons que os clientes querem. Nos standards está aquilo que está bundle dentro do preço, nos add-ons está aquilo que, se o cliente quiser, tem que pagar um pouco mais. Mas que vão ao encontro das necessidades que os clientes têm de saber permanentemente onde está a encomenda, a meio da entrega, dizerem que afinal, àquela hora ou naquele intervalo horário, não querem em casa, querem no escritório, ou em casa da sogra, ou noutro sítio qualquer, que querem interagir connosco, e isto, obviamente, obriga a importantes desenvolvimentos de sistemas, que é o que estamos a terminar. Estamos a terminar já os testes daquilo que está pronto e, com isto, vamos ter uma oferta bastante moderna, bastante potente no mercado para reforçar ainda mais. Uma das questões que, aqui como noutras atividades, se verificou que, à medida que o mundo do comércio eletrónico é aquele que está a crescer a 2 dígitos, a proporção de negócio de levar encomendas e documentos de uma empresa ou de um escritório a outra empresa ou outro escritório vai baixando, porque o negócio, chamemos de B2B, cresce com a economia a 2, 3%, e o negócio para o consumidor final cresce acima dos 10%. E, portanto, progressivamente vai tendo cada vez mais peso, andará agora um pouco acima dos 20% aquilo que é o B2C. Ora, isto muda a natureza da atividade porque cada vez mais temos o consumidor.
com quem negociamos e, portanto, o nosso cliente ainda é a empresa que manda, ainda não é o consumidor que recebe. Noutros países já é o consumidor que escolhe por quem é que quer receber a encomenda. E lá chegaremos em breve, e aí, mais uma vez, ter uma marca forte é um aspecto muito importante. Mas o que já está é as necessidades do consumidor a influenciar muito aquilo que nós temos que fazer em termos de serviço. E este é um dos aspectos práticos de concretização nessa frente. Temos mais de 1000 postos onde as pessoas hoje já podem entregar ou levantar as encomendas que fazem quando não as querem ou não podem receber em casa, porque temos as nossas 620 estações de correio. Temos uma parceria com 140 lojas do maior retalhista de eletrodomésticos e eletrónica em Portugal, que não está nomeado no papel, mas que se chama Vorten, e temos já outros acordos, e tudo isto já a funcionar com sistemas informáticos integrados e, portanto, com uma capacidade de gestão de toda esta frente. Também portal e website, e, portanto, toda esta nossa oferta para o mundo das encomendas é muito compatível com o mundo digital do comércio eletrónico. Em termos da área financeira, o Banco CTT é, de facto, neste momento, o nosso principal projeto. Abrimos, na sexta-feira, 18 de março, em 52 localizações. Foi a maior abertura de um banco de retalho num só dia em Portugal. Transformámos 52, aliás, em rigor, transformámos 51 das nossas lojas para passarem a ter também a função banco e abrimos uma agência na sede. E começámos a abrir contas. E espero que todos tenham dado o nome ali fora às meninas que ali estavam, para poderem ser contactados, e abrimos muitas contas nesta noite, e esta noite fica memorável no processo de lançamento do banco. Aqui estão algumas fotografias, e aqui está uma das mensagens que nós achamos que tem sido mais impactante. Portanto, nós temos uma marca forte, beneficiamos da proximidade às pessoas, beneficiamos da confiança que os portugueses têm no CTT e temos uma oferta simples, com 0 comissões de manutenção e, por acasos simpáticos do destino, na semana em que estávamos a lançar, todos os jornais andaram nos dias antes a dizer que estavam os bancos todos a cobrar comissões por todos os lados. Nós não fizemos nada por isso, mas o que é um facto é que foi uma coincidência que nos deu bastante jeito. Sem anuidade num cartão de débito, pagando 0 por 3 levantamentos gratuitos ao balcão e com transferências bancárias gratuitas nos canais digitais, quer no home banking, quer no mobile banking. Nós, no telemóvel, fazemos tudo, e eu até tive aqui um apoio da Cisco, porque a Sofia arranjou uma capa encarnada, que é para estar de acordo com as cores corporativas, portanto, eu estou de gravata encarnada, capa encarnada, e também temos um mielheiro, que é uma das peças que tem feito mais sucesso no CTT, que a quem abre com a conta com mais do que um X tem direito a um mielheiro destes. Deixo o X para depois, quando forem contactar a pessoa que vão abrir a conta, mas, como veem, aqui faz tudo. Só não se faz o abrir a conta porque não é possível regulatoriamente. É preciso estar em frente a um funcionário do banco, responder às perguntas em direto e assinar presencialmente. Não podemos ir contra a regulação. Tudo o resto podem fazer no mobile, como no computador, e isto é um aspecto interessante, de facto, da maneira como nos posicionamos. Isto resultou, enfim, era a nossa sensibilidade, mas resultou claramente dos estudos de mercado que as pessoas que queriam uma oferta simples e com poucos custos não eram só aqueles que vão às estações de correio, é também os mais novos que só usam mobile e internet. E, portanto, com o mesmo posicionamento de produto e com o mesmo tipo de produtos, temos é que ter mais do que um canal, e temos que ir a este canal que nos garante o futuro, porque são aqueles, não só este segmento vai crescendo, porque cada vez mais pessoas, mesmo mais velhas, vão querendo isto, como, com o passar dos anos, estas pessoas mais novas vão ficando cada vez menos novas, como todos nós envelhecemos um ano cada ano. E isto é uma realidade, e está aqui algumas das coisas em termos do mercado-alvo, jovens profissionais, ou população com requisitos menos sofisticados, ou os atuais clientes do CTT, e a oferta está desenhada a pensar nisto, e indo ao encontro daquilo que eram os principais fatores considerados na escolha de um banco: o preço, a localização e a reputação. Este é o aspecto do nosso banco na internet, à esquerda, e do mobile à direita. E, portanto, uma solução agradável, moderna,
e com as principais funcionalidades na simplicidade na realização das operações, na personalização e identificação de contas e beneficiários frequentes. Portanto, ao fim de algum tempo, já quase só precisam carregar em 3 teclas para mandar as prestações do costume, a mesada dos filhos, ou a renda, ou outra coisa qualquer. A organização do menu de acordo com as opções preferidas, a personalização do gráfico zona de conforto entre o mínimo e o máximo que querem ter na conta à ordem, que é aquela arco que se vê ali, e portanto uma solução muito friendly, muito moderna, muito interativa, o que acho que é mais uma mostra do CTT no mundo digital. E mais uma vez digo, como estou na PDC, acho que esta ligação forte com o digital mostra que é um caminho forte que estamos a fazer nas várias realidades. Nós abrimos em soft opening em novembro, ao público em 18 de março. Temos o plano de estar em 200 locais até ao fim deste ano, 400 até ao fim de 2017 e depois veremos até onde vamos nos 604 que temos, depende de que na altura for adequado, com base nos clientes, na realidade de então, porque o que estamos a ver hoje é todos os bancos a fechar balcões. Nós temos uma realidade diferente, que aliás é a nossa vantagem competitiva, uma das principais, é que nós temos as lojas abertas por causa do negócio postal. E, portanto, nós não temos as lojas abertas por causa de precisarmos de uma rede de balcões. Mas, tendo também uma rede de balcões, temos um fluxo adicional de receita em cima de uma base de custos que já lá está. Obviamente que foi preciso fazer alguns investimentos adicionais na segurança, no aspecto, muito na formação das pessoas, mas as pessoas são as mesmas e os espaços físicos são os mesmos. Portanto, entrando num aspecto de eficiência muito significativo, hoje 70% das encomendas são distribuídas pelos carteiros. Portanto, os carteiros, quando fazem os seus giros, não levam só cartas, levam também encomendas. Encomendas de tipo e-commerce e, portanto, encomendas leves, com pouco volume e que podem entrar nos carrinhos, ou nas bicicletas, ou nas motas, que os carteiros usam para as suas distribuições diárias. E aqui, mais uma vez, é uma vantagem competitiva importante porque temos a distribuição integrada dentro do padrão normal D+2 em que funciona a nossa atividade. Mas não deixamos de estar sempre a automatizar e investimos já este ano nesta máquina. REST-mail é nem os muito grandes nem as cartas e, portanto, é tipicamente a encomenda de comércio eletrónico, que era feita à mão. Esta distribuição passou a ser feita automaticamente. Solidez financeira, nós, como sabem, não temos passivo, temos aplicações financeiras, há cerca de 270 milhões de euros em caixa, e mesmo com o investimento que estamos a fazer no banco, em 2015 fomos capazes de gerar cash suficiente para chegar ao fim do ano com o mesmo montante em caixa que tínhamos no princípio do ano. A proximidade e a marca, a transformação cultural. O CTT tem 12 mil pessoas e, portanto, a transformação cultural é um tema que não afeta só os 30 que reportam diretamente à Comissão Executiva ou os que a esses reportam. É uma questão muito vertical e muito funda nos 2.500 que estão na rede de lojas e que agora passam a ser funcionários também bancários, nos 7.000 carteiros que, quer os que estão nos centros de processamento, quer os que andam na rua, fazem todos os dias o serviço de carteiro. E em todas as outras pessoas que por aqui trabalham. Em termos de alavancar sobre as nossas vantagens competitivas, nós temos variedíssimas parcerias. Temos o espaço do cidadão, num acordo com o governo português, em que já estão em 300 das nossas lojas, podem fazer tudo aquilo que ali está. Alguém me dizia que tinha há pouco, hoje, que tinha ido trocar a carta de condução porque mudou de casa e que tinha ficado muito agradado com o serviço, ainda bem, fico muito satisfeito, mas também se pode ir fazer coisas que têm a ver com a segurança social, ou com os impostos, ou com pedir-me uma certidão disto ou daquilo, ou com a questão das casas, enfim, todos os serviços que estão nas plataformas eletrónicas do Estado podem ser feitos também aos balcões do CTT. Estamos na venda de produtos e serviços da PT Portugal. Estamos na oferta integrada de pagamento de utilities com a EDP. Temos o pagamento de portagens com a Brisa. Temos um serviço em que os estrangeiros que entram nas autoestradas e não sabiam bem como é que haviam de resolver, podem ir à internet
e há uma fotografia da matrícula que eles, quando põem a matrícula, dizem quanto é que estão a dever de portagens, sai uma referência multibanco e pagam imediatamente sem sair do computador. Há, como veem, estas ligações do mundo físico ao mundo digital, onde nós estamos ativos em variadíssimas frentes. Em termos dos sistemas de informação, estamos a revolucionar tudo, como, enfim, alguns dos que aqui estão foram ou serão nossos fornecedores, portanto, conhecem este mundo, mas é na parte dos sistemas, é na parte das infraestruturas, é um plano muito profundo ao longo deste ano e mais 3, para fazer uma atualização funda e trazer à atualidade. E em termos de inovação, temos um modelo organizacional com a inovação exploratória, a inovação planeada, a gestão de ideias, uma plataforma de geração e gestão de ideias para envolver todas as pessoas que trabalham no CTT, um acompanhamento contínuo das universidades e incubadoras de ideias ou startups. Já estávamos a fazer isso antes de eu estar na Cotec e portanto, há aqui, de facto, uma preocupação com a inovação. Está mais estruturada agora, mas sempre houve ao nível do CTT e por isso os CTT são um dos operadores postais mais inovadores na Europa. Portanto, rede únicas, para sintetizar, nós achamos que temos de facto uma equity story distinta e atrativa e por isso os investidores apoiam e investem nas nossas ações. Redes únicas, a rede de retalho extensiva por todo o país, a elevada capilaridade, que é o alicerce de toda a atividade do negócio. Duas alavancas de crescimento independentes, os serviços financeiros e os expresso e encomendas. Um modelo de negócio diversificado, base de custo partilhado. Uma marca visível e de grande confiança com o elevado reconhecimento dos consumidores e um forte negócio de serviços financeiros com grandes oportunidades de crescimento com o Banco CTT. Patrocinamos a Taça CTT, conhecida a algures por Taça da Liga. A forte rentabilidade e geração de lucros. Portanto, um grande foco na eficiência, uma grande capacidade de geração de cash flow e um histórico de criação de valor para o acionista. E com o banco estamos certos que vamos acrescentar mais um capítulo a esta realidade, sem descurar tudo o resto. Como eu procurei muito rapidamente dizer aqui, nós não somos só banco, embora publicamente quase que somos só banco, só se fala no banco. O banco tem, de facto, uma outra atratividade. Nós dizemos qualquer coisa sobre o banco e conseguimos as capas de todos os jornais. É um fenómeno curioso, porque nós ainda não gastámos até hoje €1 de publicidade em relação ao banco. Vai começar. Amanhã começam os teasers e no fim de semana vão ver a campanha com força durante umas semanas largas. Mas hoje, até a data, ainda não gastámos €1 com publicidade. E penso que em Portugal, quem ainda não ouviu falar do banco é porque tem estado no estrangeiro. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer o convite da APDC para estar aqui a moderar o debate hoje num formato um bocadinho diferente. Só sou eu e o Francisco já fez aqui um bom ponto de situação daquilo que se passa no CTT e eu fazendo jus ao que disse do interesse jornalístico no banco, vou começar precisamente pelo banco, como não podia deixar de ser, perguntando se é o banco, apesar de todas as outras atividades que tem, que vai marcar a estratégia do CTT nos próximos anos e que vai ser o foco de atenção da administração. Vai ser, mas não só. Ou seja, nós de facto, dentro da nossa estratégia, muito claramente temos este multifoco e, portanto, temos estas 3 atividades e damos ênfase a todas as 3. O banco surgiu, como disse, depois de muito trabalho, houve aqui um longo processo até que se conseguisse efetivamente avançar com o projeto. Foi a privatização que permitiu desbloquear o lançamento do banco através da atribuição da licença bancária? Em certa medida foi. Na preparação para a privatização foi entendido e o Governo claramente tinha essa ideia e fez tudo o que pôde para incentivar a que assim acontecesse, que a licença bancária e a possibilidade de constituir o então chamado Banco Postal era um atrativo para investidores e, portanto, era algo que, estando a tentar maximizar o valor do CTT na sua privatização, deveria constar dos ativos com que o CTT era privatizado. E, portanto, desse ponto de vista, isto permitiu, de facto, vencer bloqueios de várias décadas
de várias instituições que tinham que ter intervenção na concessão da licença e depois na concretização do banco. O banco surge numa altura em que o setor bancário, todos sabemos, está a passar por um período de encerramento de balcões, como o Francisco também referiu. Não só encerramento de balcões, aqui algum movimento de consolidação, o setor aqui a cair em alguma descredibilização. O que é que diferencia o Banco CTT? É a força da marca? O que é que traz valor nesta aposta para o cliente? A força da marca, claramente. A posição privilegiada de custos por causa da questão de duas questões, aliás, não é só uma, que tem a ver com a rede de front office, a rede de balcões, ser partilhada com outras atividades, número 1, e número 2, o facto dos investimentos em informática serem feitos numa geração 2015-2016, em vez de ser com décadas para trás, como são as plataformas base dos grandes bancos de retalho em Portugal. E isso, como todos sabemos, permite ter custos de operação mais baixos também na frente informática. É claro que bancos com muito mais clientes e com outra escala de negócio completamente diferente têm a vantagem da escala que daí decorre. Para a mesma escala, nós temos uma vantagem de custos. À medida que formos crescendo, a mesma escala vai estando, enfim, dificilmente nos próximos anos chegaremos à escala dos grandes bancos de retalho, mas em todo caso estamos convencidos que temos vantagens para ter o nosso lugar e para, com estas vantagens de custo, podermos ter uma oferta simples e de baixo custo que vai permitir-nos crescer num segmento, ou em alguns segmentos que nós consideramos importantes no total da população portuguesa. Numa altura em que o setor bancário se está a consolidar e se fala de consolidação, os CTT podem ter uma participação ativa nesse processo? Dificilmente. O que estamos a falar é dos grandes se consolidarem uns com os outros, não é dos pequeninos. E aí a vantagem, ou enfim, a perspectiva até pode ser ao contrário, que é à medida que haja consolidação entre os grandes, abre um bocadinho mais de espaço para entidades que estejam ágeis e a funcionar bem no seu crescimento, conseguirem crescer com um pouco mais de facilidade do que quando está tudo muito estável. Em termos de oferta, para já lançaram para particulares, para quando uma oferta empresarial? Empresarial quer dizer muitas coisas, não é? Quer dizer desde os pequeníssimos negócios até às médias empresas, até às grandes empresas, para ser simplista. Médias empresas só mais para a frente, grandes empresas não sei se algum dia teremos uma oferta forte aí, pelo menos não é muito visível em que condições aqui isso faria sentido. O alargar uma oferta particulares a uma oferta de, entre aspas, quase particulares, portanto pequenos negócios, é uma coisa que acontecerá ao longo dos próximos anos. Uma das grandes apostas do CTT tem sido a digitalização, perante a necessidade de modernização do modelo de negócio, a aposta no e-commerce, que tem crescido bastante em Portugal. Como é que uma empresa de correios, portanto um negócio puramente físico de transporte de cartas e encomendas, se transforma numa empresa digital? Eu penso que tentei dar aqui várias pistas e vários exemplos, mas, enfim, no fundo, estudando os temas, atraindo pessoas com experiência e capacidades nessa frente, investindo na formação das que já estão, investindo em sistemas informáticos e noutras questões desse género, e procurando sempre ir ao encontro das necessidades do utilizador, compreendendo bem os mercados em que se atua e a evolução desses mercados e criando funcionalidades e produtos que vão ao encontro desse aspecto. Isto é um bocadinho genérico, mas é, no fundo, mexer em toda a empresa, em todas as frentes, porque dentro de uma lógica que esteja bem pensada e sistematizada. Olhando para os desafios do setor e também da economia do país nos tem colocado, o que é que considera que são os principais desafios da empresa nos próximos anos? O primeiro é esta capacidade de nos continuarmos a reinventar para, sem prejudicar os negócios onde estamos, ou enfim, preservando os negócios onde estamos, ser capazes de aproveitar as oportunidades de crescimento e manter-nos eficientes. E, portanto, como o nosso mercado principal de atuação é em Portugal, quanto mais crescer a economia portuguesa e quanto melhor estiver a economia portuguesa, melhor para o CTT. E a atividade em Espanha? A atividade em Espanha é uma atividade onde não temos tantas vantagens como temos em Portugal, para começar porque não somos o operador postal lá e, portanto, não temos essas duas ligadas e que nos tem dado alguns desafios dada a escala em que estamos e as circunstâncias específicas da nossa empresa, mas que estamos empenhados e apostados em fazer desenvolver.
Quando é que esperam ter concluído esse processo de reestruturação em Espanha, que tem dado algum trabalho? Sabe que no mundo das empresas, como na vida, nunca nada está pronto, não é? Portanto, é preciso ir trabalhando na direção certa e ir conseguindo apresentar resultados. E acho que para já é tudo sobre esse tema. Então, passamos a outro tema que também não gosto de se alongar muito, que tem a ver com as parcerias e mais especificamente com a parceria com a Altice. Portanto, em que ponto é que está esse acordo que foi firmado já o ano passado e nós ainda não vimos grandes desenvolvimentos nesse campo? Foi firmado um acordo e esse acordo dizia que depois da Altice passar a ser responsável pela gestão da PT, algum tempo depois começaríamos a conversar para tentar concretizar as áreas onde é possível gerar sinergias para ambos os lados e com isso criar uma aposta ganhadora para ambos os lados. Obviamente que todos percebemos que quando a Altice toma conta da PT, a primeira prioridade não é esta. E, portanto, estivemos durante algum tempo a Altice empenhada noutros temas, mas sempre mantendo um canal aberto e estamos agora em passos que veremos daqui a algum tempo até onde é que nos leva. Na apresentação de resultados, que foi recentemente, referiu-se que os CTT podem ter um papel importante nas telecomunicações. Como é que isso se pode materializar? Nas telecomunicações, aqui há 2 anos, deu aí muita conversa um bocadinho exagerada e, portanto, é preciso ter cuidado com as palavras nesse aspecto. Mas, portanto, ou seja, nós não vamos ser concorrentes nem da PT, nem da Vodafone, nem da NOS, nem de outras questões desse género. Agora, o que nós acreditamos é que há vantagens que as nossas redes, as nossas vantagens nessa frente, podem ser postas em conjunto com outros dos operadores e com isso criar vantagens. É a lógica da parceria que iniciamos. Acreditamos também que há necessidade e vantagem para todos os operadores de telecomunicações, postais e outros, de fazer crescer o mais possível o comércio eletrónico e o comércio eletrónico, para crescer domesticamente, precisa que os retalhistas domésticos se sintam bem no mundo digital e para se sentirem bem no mundo digital há obviamente os maiores que até podem fazer algumas coisas sozinhos, há os outros um pouco mais PMEs, que é o grande número das empresas em Portugal e que podem ter vantagem em haver, chamemos-lhe marketplaces, entre aspas, que sejam abrangentes, que tenham muitas entidades envolvidas e nós achamos que aí também temos um papel a desempenhar, um papel que pode ajudar a desenvolver, porque em contrapartida também tiramos o desenvolvimento do nosso negócio a partir daí. Mais como parceiros do que propriamente como fornecedores, é isso? Nós somos fornecedores, mas também aqui queremos estar mais além, não é? Em termos da cadeia de valor, porque achamos que temos um papel a desenvolver em conjunto com outros. Um dos setores relevantes também para a CTT é o setor dos serviços financeiros, representa já uma parte significativa das receitas. O nascimento do Banco Postal canibaliza este segmento, esta área de negócio? Há algumas das atividades que fazemos, que até agora fazíamos serviços financeiros, como sabe, vão migrar para a órbita do Banco Postal. Outras vão ficar separadas, nomeadamente os títulos da dívida pública, mas vão ao encontro de satisfazer necessidades um pouco diferentes daquelas que um banco nos seus produtos típicos satisfaz. E, portanto, dentro da panóplia de produtos de poupança e de crédito e transacionais que um banco tem, alguns serão os seguros de prazo longo que já hoje fazíamos e que continuaremos a fazer, mas na órbita do banco, ou os seguros de ramos reais que podemos fazer dentro do banco e, em paralelo, continuaremos seguramente a ser um canal muito importante de colocação de dívida pública portuguesa e não pensamos que isso canibalize exatamente o banco e vice-versa. Aliás, quando nós partimos de 0% de cota de mercado no setor bancário, temos 100% para crescer, não precisa de ser logo ali no vizinho do lado, nos certificados do Tesouro ou nos certificados da Forro. Há muitas outras poupanças onde poderemos ir captar e que estamos convencidos que captaremos, e ao ser capazes de ter uma oferta completa, podemos atrair clientes para ter com ele um tipo de relacionamento completamente diferente do relacionamento que é possível quando não há a conta à ordem, que, como se sabe, é aquela que permite fidelizar mais a relação e ter mais conhecimento de parte a parte sobre
as necessidades, a vontade, aquilo que as pessoas valorizam na sua relação com o banco ou com uma instituição. Chegou ao CTT em 2012, que balanço faz do período que já passou e também como é que perspectiva o futuro da empresa aqui para a frente? Eu acho que temos feito um bom trabalho, modéstia à parte, e acho que a criação de valor tem mostrado isso. Tenho também gostado muito do que estou a fazer, acho um trabalho muito interessante e um desafio muito estimulante, toda esta transformação e o ter que pensar nos caminhos e liderar as equipas e fazer a transformação cultural e ter as pessoas unidas atrás de determinados objetivos e tudo isso, portanto, tem sido uns anos muito, muito interessantes. O caminho para a frente, penso que é continuar, não é? Porque o mundo não para e nesta transformação em que estamos do físico para o digital está a mudar mais depressa do que noutras fases. E ainda a questão de, ao termos o negócio principal em volumes em declínio, obriga-nos a diversificar e, portanto, a explorar alavancas de crescimento diferente e, portanto, há aqui uma transformação do perfil que é vital para o futuro da empresa. Nenhuma empresa, por mais eficiente que seja, subsiste para sempre reduzindo a sua linha de receitas. E, portanto, a criação ou a continuação a criar crescimento é uma necessidade absolutamente vital que não pode abdicar da eficiência e, portanto, da rentabilidade, mas que não basta a eficiência e a rentabilidade. Como já estamos aqui curtos de tempo, deixo uma última questão, que é também um pouco uma reflexão deste período que passou. O que é que foi mais desafiante de executar, a privatização ou o lançamento do Banco CTT? Foram dois bons desafios. Mas é a resposta politicamente correta. Não, mas isto não é um problema político, mas eu posso elaborar um bocadinho mais. A privatização foi um desafio muito interessante do ponto de vista, primeiro até do prazo curto, que era o objetivo e que se conseguiu, da transformação que quisemos fazer desde logo no CTT. Há ano e meio eu já contei isso aqui, mas aquela ideia de que o mandato se media em semanas e não em anos, e que todos os trimestres tínhamos que apresentar resultados da evolução que estávamos a ter e tudo isso. A privatização propriamente dito, portanto, se o modelo era a venda em bloco ou era a venda em bolsa, o procurar encontrar o mercado e aquilo que o mercado nos dizia, o colaborar na apresentação das soluções para decisão ao Governo, o apreço pela decisão que o Governo tomou, que foi a mais arriscada, mas aquela que teve melhores resultados e, obviamente, aquela que me agradou mais em termos de resultado, mas eu não participei nessa decisão. Quem vende as coisas são os donos, não são os gestores. E depois o resultado daí em diante em termos de estabelecer esta base acionista estável, porque muitos dos nossos investidores são os mesmos desde a época da privatização, com ligeiras oscilações de participação. Uma base estável que apoia aquilo que estamos a fazer e com o qual temos uma capacidade de colaboração grande. Portanto, nas variedíssimas vertentes de gestão, este foi um desafio interessantíssimo. Fazer um banco também é um desafio em peras. E, portanto, é muito trabalho em todas as vertentes. Enfim, a regulatória já está um pouco mais esquecida, porque o grosso do esforço acabou em outubro, mas todo o desenvolvimento de sistemas e a customização, o recrutamento das pessoas a partir de uma folha de papel em zero, o desenvolvimento de procedimentos, enfim, tudo o que é um startup, isto é verdadeiramente um startup, sujeito à regulação e onde é preciso ir buscar pessoas com experiência. E fomos capazes também aí de atrair pessoas experientes, capazes, que mostrou que não só o CTT, como o projeto de fazer um banco com estas características, atraía muita e boa gente, dos níveis mais altos até níveis mais novos, e isto é em si mesmo muito positivo, muito reconfortante. E esta sensação de que as pessoas, à medida que conhecem melhor o que é que estamos a fazer, mais convencidas ficam de que vamos ter sucesso, que é uma característica importante para conseguir recrutar pessoas boas, mas também para atrair clientes. Bem, hoje infelizmente não temos mais tempo, espero que no próximo jantar, debate com o Francisco Lacerda já possamos fazer aqui o balanço da atividade do banco e também voltar a endereçar os desafios
que esperam os CTT nos próximos anos com este processo de digitalização e de aposta no e-commerce que a empresa agora atravessa. Muito obrigada a todos pela vossa presença e obrigada ao Francisco pela disponibilidade. Mais uma vez agradecer à PDC o convite por estar aqui novamente a moderar este jantar de debate. Obrigada. Muito obrigado.